E vem conferir a crítica do filme O Mágico de Oz. E está chegando nessa semana nos cinemas o filme Wicked. Filme esse que vai contar a origem das bruxas do universo de Oz. E aí, por causa disso, eu resolvi fazer o especial colocando a crítica de alguns filmes que envolvem o universo do Mágico de Oz. Por exemplo, ontem aqui no canal eu fiz a crítica do filme Oz, Mágico e Poderoso. E agora chegou a vez de fazer a crítica do grande clássico, o filme O Mágico de Oz, lançado em 1939. E bom, quando eu fui assistir esse filme agora, reassistir esse filme para fazer esse vídeo, eu admito que eu estava com um pouco de medo. Estava com um pouco de medo porque eu já assisti o Mágico de Oz algumas vezes quando eu era pequeno. Ele passava algumas vezes na TV. E aí, a partir daí, eu tinha uma boa experiência. Lembrava de algumas músicas, lembrava dos cenários, da história. Eu tinha medo que se eu revesse hoje em dia, o filme poderia não funcionar tão bem. Afinal, o filme é de 1939. Então, por ele ser um filme mais antigo, poderia ser que aquele encanto que eu tinha na infância se perdesse revendo hoje. E outra coisa também que é muito importante, eu recomendo para você que é fã do Mágico de Oz, não veja como que é os bastidores desse filme, porque algo que eu não sabia quando eu era pequeno e mais velho fui procurar e descobrir é que os bastidores desse filme são bem sombrios, não é um bastidor legal, também tira um pouco da experiência, mas o filme em si eu tava com muito medo, e ainda bem que eu reassisti, eu tive uma grata surpresa e eu percebi que para mim o Mágico de Oz continua sendo um top 3 melhores musicais de todos os tempos. Para mim ele fica em segundo. Ele só perde realmente pro filme Cantando na Chuva. E é muito bom porque você vê como a história é boa, como a história é madura, como ela é moderna, como ela conversa com gerações diferentes, de formas diferentes, e como mesmo assim o filme em si envelheceu muito pouco em relação à sua narrativa. Também a parte de como a direção contou sua história. Porque vamos começar devagar. Primeiro vamos falar um pouco sobre a parte da história. A história do Mágico de Oz conta a história da Dorothy, que está vivendo um momento muito difícil no Kansas, com a sua família, e um dia um tornado pega e leva ela para o incrível mundo de Oz. A partir daí, ela vai querer voltar para casa, e nesse caminho ela vai encontrar um robô que quer um coração, um leão que quer uma coragem, e um espantalho que quer um cérebro, e eles vão atrás do mago, para poder pedir isso, enquanto uma bruxa tenta matar ela no caminho. A história em si parece bem simples. A história e a jornada, na verdade, são simples, mas o que importa é que, primeiro, é uma história simples, mas bem contada, e isso já conta muito, porque uma história não precisa ser super complexa para ser boa. Se você tem uma boa história, que ela é simples, ela vai contar algo que todo mundo já viu várias vezes, mas mesmo assim ela é bem contada, ela vai ter muito mais valor do que uma história super complexa que não sabe contar muito bem sua história. Aqui isso acontece, é uma jornada de uma menina que vai de um ponto A a um ponto B, e a partir daí, o que eles vão fazer nesse caminho é o que importa, e a partir daí é o que vive o coração do Mágico de Oz, que seriam os seus personagens, as discussões e que o filme traz ao longo de sua duração. Primeiro que os personagens são muito interessantes, a Dorothy é muito interessante, o Totó é um cachorrinho que ele é muito carismático, o robô, o Homem de Lata, o Espantalho, o Leão, também são personagens que vão aparecendo e que também entregam um carisma ao longo do filme, então você consegue facilmente se identificar com eles e a partir daí querer participar daquela jornada com aqueles personagens, e isso já é fascinante, como você facilmente consegue querer participar daquela jornada. E depois a motivação de cada um é muito bonita. Alguém quer um cérebro, outro quer um coração e o outro quer uma coragem. E ela só quer voltar para casa. A partir daí, como vão discutindo isso, como vai apresentando, como eles vão conhecendo isso, é muito interessante. É um roteiro muito bem escrito. E foi o que eu falei no começo da crítica. Esse é aquele filme que ele funciona perfeitamente para qualquer idade. Se você for mais novo, se você for adolescente, ou se você for mais velho, esse filme consegue conversar com você de formas diferentes, porque a mensagem é forte, é poderosa, desde a parte de que o que você quer já estar dentro de você, até uma coisa mais forte de mensagens que esse filme tem, como aquelas frases clássicas como não existe lugar como o nosso lar. Essa frase, ela é muito forte, mas ela funciona muito mais para alguém que é mais velho como eu, do que uma pessoa que é mais jovem. Então a mensagem do
filme é boa, é bonita e, obviamente, o filme funciona melhor para criança, mas para qualquer idade ela acaba funcionando. Então eu gosto muito dos personagens, eu gosto muito da narrativa e, mais do que isso, eu gosto muito da mensagem forte que o filme tem no final, de como ele usa toda aquela metáfora do Mágico de Oz para poder falar sobre a vida, para poder falar sobre como a gente precisa da nossa família, precisa nos descobrir, precisamos saber quem a gente é para poder ter nossa felicidade total. Gosto muito dessa mensagem, com personagens carismáticos que seguem essa jornada. A única coisa que eu não gosto muito narrativamente desse filme é uma parte final. Depois que eles encontram o Mágico de Oz, e desculpa, spoiler do Mágico de Oz, o filme é de 1939, o livro é mais velho ainda. Mas quando você pensa no Mágico de Oz, eu gosto muito da jornada, mas eu não gosto muito da parte que envolve a bruxa final ali. Eu não acho que é uma parte ruim, eu acho que ela envelhece um pouco mal hoje em dia em questões técnicas, mas quando você pensa em si, é todo um trecho que ele é importante para a descoberta dos personagens, mas quando você pensa naquele trecho final, eu não gosto muito de como ele foi conduzido como um todo. Não estraga o filme, ele continua sendo de novo um dos melhores musicais já feitos, mas essa parte do trecho final envolvendo a luta deles contra a bruxa, não sou o maior fã do mundo. Então esse é um problema narrativo pra mim. O resto, eu não gosto da parte de como escolher narrativamente levar pra aquele canto, e eu não gosto da parte técnica também, a direção não é muito interessante. Até desculpa por como eles destroem a bruxa, eu acredito que é meio do acaso, então eu também não sou o maior fã. Então essa parte narrativa eu gosto. E a partir daí a gente vai para a parte técnica, que também seria um problema, porque existem dois pontos técnicos que seriam um problema para mim. A parte técnica, em como ele iria envelhecer depois de tanto tempo sem ver esse filme, e o segundo ponto seria na parte do ritmo do filme. E por que eu falo ritmo do filme? Porque tem filmes que eles são excelentes, mas infelizmente eles acabam envelhecendo mal. Então a partir daí, ou o ritmo daquela época é diferente do de hoje. Então a partir daí, quando você vai assistir o filme, tem aquele problema de ele não funciona mais tão bem. Ele é um filme que está mais lento, a narrativa está sendo contada de uma forma que na época funcionava e hoje não, e o filme acaba ficando cansativo, chato e enjoativo. E isso me surpreendeu, porque o filme é de 1940 e mesmo assim ele não ficou assim. É uma narrativa bem rápida, bem frenética, ele conversa perfeitamente com o público de hoje em dia, inclusive, com músicas o tempo inteiro e com personagens que o tempo inteiro aparecem em tela, colocando a narrativa num novo caminho, faz com que a narrativa nunca fique cansativa. Você assiste o filme inteiro sem cansar. E olha que o filme ele poderia cair nisso, de ter muitas músicas, as músicas enjoarem, poderia também realmente não funcionar mais tão bem hoje em dia, mas não, gostei do ritmo do filme, ele é um ritmo que tem uma boa batida, inclusive, esse é outro ponto, as músicas entram no momento certo, porque não tem música o tempo inteiro, tem bastante música, mas não o tempo inteiro, isso também não enjoa pra quem não é um super fã de musical, e às vezes tem o que conversar, gosta da música, cada um tem sua música específica, claro, a primeira música é a mais marcante do filme, mas tem músicas boas ao longo do filme inteiro, eu acho que poderia até ter mais, que você lembrasse mais, mas a mais marcante é a primeira. Então tem boas músicas que entram no momento certo e acaba ajudando o ritmo a nunca cair. Acaba ajudando o ritmo do filme a não ficar aquele ritmo enjoado, ou parecer que o filme está mais velho num nível que ele não funciona mais hoje em dia. E tecnicamente, óbvio que o filme tem alguns problemas, porque hoje em dia, quando você vê o universo de Oz, você vê que o fundo é uma parede que tá pintada, não é um cenário gigantesco. Mas se isso tira um pouco da imersão, porque quando você vê isso tira um pouco da imersão, outra coisa que é interessante é que os cenários são construídos. E isso é muito bom, porque hoje em dia você vê muitos filmes, como que eu mencionei agora, Oz, Mágico e Poderoso, onde ele é um filme que ele é inteiro CGI. Então ele tira a sua imersão porque parece que nada existe ali. Aqui as árvores estão ali, o cenário está ali, e por mais cenográfico que ele seja, ajuda muito na coreografia das danças e, mais do que isso, ajuda a fazer com que aquele lugar pareça minimamente real, porque visualmente, por ele ter um valor de produção em relação à vestimenta, em relação a como funcionam os figurinos, faz com que o filme como um todo tenha uma grandiosidade diferente. Claro, você consegue perceber que tem uma parede no fundo, mas mesmo assim você vê que mesmo com isso, aquele cenário funciona muito bem e mantém a magia do Mágico de Oz. Que eu nem falei muito da introdução, que também é muito boa, a escolha da câmera de ser um preto e branco, cinza, para depois cair para a luz do Mágico de Oz, conversa muito com a relação do que a Dorothy sentia dentro dela mesmo, e o final também é muito bonito. Então o Mágico de Oz, ele é um filme que ele é perfeito hoje em dia ainda. Ele é um filme que funciona bem em questão da narrativa, a mensagem é forte e todo mundo deveria conhecer essa mensagem com frases clássicas como não estamos mais no Kansas, como também seguir a calçada vermelha, a calçada amarela e também a parte do não tem lugar como nosso lar. Músicas clássicas, é um filme que se mantém pela parte clássica, que continua funcionando muito bem através da música, através até das atuações que são boas, através de um filme que tem uma mensagem poderosíssima. Concluindo,
O Mágico de Oz, pra mim, é top 3 melhor musical de todos os tempos. E ele é pela mensagem, ele é pelas boas músicas, ele é pela parte como ele consegue cativar até hoje em dia. É um filme que envelheceu pouco em relação ao que ele é do ano que ele é, 1939. Então tudo isso vale muito pro filme. Claro, tem alguns pontos que envelheceram. Não gosto muito da parte final envolvendo a bruxa. Tem algumas partes de cenário que acaba te tirando um pouco por ser cenográfico. Você tem que deixar passar, mas incomoda um pouco. Pra mim é um musical que já foi 10, e hoje pra mim ele não chega a ser o 10, mas ele com certeza vale seu tempo. E por isso que eu fecho o filme O Mágico de Oz com uma nota 9,5 de 10. Curta pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha do filme O Mágico de Oz? Gosta ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.